Andreia, a doutora Andreia, que é uma amiga, que é uma pessoa que tem estado ao longo dos anos, muitos anos já, perto de nós, tem família aqui também, não é? A Liliana, o Hugo, o Pedro e a Mariana e a Clarinha. A Liliana é irmã da Andreia, não é? E a Andreia é irmã da Liliana, caso não tivessem chegado lá. E é um privilégio tê-la aqui. Ela já veio cá e já esteve aqui a falar para nós num domingo já há muito tempo, né? Já há muito tempo. Mas tem estado sempre perto. Tenho o privilégio de a ter tido como orientadora dos meus dois estágios, não, de um estágio de psicologia, porque a Andreia é psicóloga, então ela sabe do que está a falar, e vamos falar sobre relacionamentos e como ter relacionamentos mais saudáveis. Irmãos, estejam muito atentos, tirem notas, e depois a pregação e a mensagem vai estar disponível também para voltarmos a ouvir, e vamos continuar a falar sobre estes temas. Vamos fazer disto uma prioridade aqui na nossa família, porque precisamos de investir nos nossos relacionamentos, termos relacionamentos saudáveis, para também quem chegar a uma família saudável, não é? Isso é muito bom e muito importante. Então, obrigado, Andreia, por estares aqui. Obrigado, Pedro, também por teres vindo até cá ao norte. E o tempo é teu. Isso é perigoso dizer isso. Bom dia a todos. Para mim é sempre uma responsabilidade, um privilégio, mas uma responsabilidade, e com muito temor de estar aqui. E a ideia é partilhar com vocês, não o que eu sei, porque eu estou a aprender, sou tal e qual como vocês, desculpem dizer, mas não há diferença entre mim e vocês, ok? Quanto muita diferença que pode haver entre alguns de nós é, alguns aprenderam umas coisas mais cedo, outros aprendem mais tarde, mas nós aprendemos uns com os outros. E crescemos uns com os outros, e crescemos na diversidade de opiniões e no enriquecimento de conhecermos uns aos outros. Eu acho que é assim que nós crescemos. E para mim é um privilégio estar aqui, porque eu sou um bocado também filha, eu sinto um bocado de filha também daqui. Tenho aqui algumas pessoas que me conheceram na adolescência, ok? Tenho pessoas aqui que me acompanharam na adolescência, em momentos em que eu era tímida, em momentos em que eu era muito insegura. Continuo a ser, está bem? Há coisas que mudaram e há coisas que não mudaram. Mas eu era bastante tímida. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia falar num grupo de 3 pessoas. Literalmente, está bem? Por várias razões, eu era bastante tímida, e tenho o privilégio de ter aqui a minha mãe comigo. A minha mãe é uma grande referência na minha vida, e a minha irmã é a minha grande companheira de viagem ao longo da vida. Okay? Então é um privilégio poder estar aqui, e sempre que eu venho aqui sou recebida com muito abraço, com muito carinho, com muito... Esta igreja é espetacular em receber e acolher, e eu estou grata por isso, tá bem? E hoje estávamos a cantar, eu fiquei um bocado desarrumada, confesso, estávamos a cantar somos filhas do Pai, somos amados, né? E tem tudo a ver com a identidade. E eu estava-me a lembrar, e temos aqui vários jovens, eu estava-me a lembrar da porcaria toda que eu fiz quando era mais nova. Deixem-me passar esta expressão. E isto tem tudo a ver com relacionamentos, está bem? E temos que... Eu vinha mais preparada para falar para adultos, porque tarde vou estar com os jovens, mas de repente estava a ouvir esta música e estava-me a lembrar das asneiras todas que eu fiz na infância, das asneiras todas que eu fiz na adolescência, das asneiras que eu fiz depois de conhecer Deus e ainda vir à igreja. Está bem? Estava-me a lembrar disso tudo, estava a ouvir. Estava-me a lembrar do trabalho que eu dei aos meus líderes, eu era daquelas que questionava tudo. E é bom, eu gosto de pessoas que questionem, tá bem? A forma como questionamos é que vamos aprender, que tem que ser trabalhado muitas vezes, né? Mas eu fui uma pessoa que dei trabalho aos meus líderes, ok? Porque por mais que me dissessem que eu era capaz, e a minha mãe sempre me ensinou isto, o que tem que ser tem muita força. Bora não desistir, bora lutar pela vida, portanto, eu tenho este instinto de sobrevivência, muito que eu recebi da minha mãe, de lutar pela vida, de não desistir, mas eu era uma criança muito insegura. Eu era uma criança, tive um problema de gaguejo muito, muito grave quando eu tinha
6 anos, não, 7 anos talvez, estava na segunda classe, nós fugimos de casa, portanto eu fiz muitas asneiras, eu fugi de casa, eu roubei em casa, eu faltava às aulas, eu ia à escola dia sim, dia não, ok? E hoje eu estou numa fase da minha vida que eu falo disto abertamente e publicamente, está bem? E falo disto porquê? Porque é muito fácil nós esquecermos de quem nós fomos. E é muito fácil nós julgarmos os nossos filhos ou a nova geração pelos erros que fazem e esquecemos muitas vezes dos erros que nós cometemos e daquilo que nós vivemos, do trabalho que nós demos aos outros. E hoje, se calhar, aprendemos algumas coisas, ainda bem, graças a Deus, né? As coisas mudaram, mas muita coisa que nós fizemos porque nós não sabíamos qual era a nossa identidade em Deus. E se calhar já éramos cristãos, já vínhamos à igreja, se calhar... Okay? Eu tive vários períodos desses, está bem, em que vinha à igreja, mas não sabia verdadeiramente quem eu era. E não sabia verdadeiramente a forma como Deus me amava. Ok? Portanto, eu por ter um problema grave de gaguez aos 6 anos, por fugir de casa de madrugada, portanto perdemos-nos numa floresta, ficamos assim perdidos de madrugada, a minha mãe, coitada, já passou muito por nossa causa, e eu cheguei à casa da minha mãe, tinha fugido da casa do meu pai, por medo, ok? Aliás, deixa-me aproveitar para dizer isto, muitas das asneiras que a gente faz, muitas vezes é por medos. O que está na base é por medos. Há 2 coisas que estão na base. É não saber quem somos, de quem somos e os medos que paralisam. Porque é dos medos que vem a ansiedade, é dos medos que vem a depressão, é dos medos que vem uma série de dificuldades. Está bem? Depois temos os hábitos, mas isso é outra história, está bem? A gente já vai falar sobre os hábitos também. Mas se nós não sabermos quem somos, qual a nossa identidade, nós vamos atrás dos nossos medos. Nós vamos atrás das circunstâncias que estamos a viver. Muitas vezes. E não somos diferentes uns dos outros, somos todos iguais. Então eu estava a ouvir esta música e estava-me a lembrar disto, e estava-me a lembrar que bom que eu conhecia Deus. E Deus já cuidava de mim, mesmo antes de eu saber que Ele cuidava de mim. Eu sofria bullying na escola, né? Toda a gente gozava comigo, eu não conseguia falar, portanto eu viajava imenso, portanto era muito tímida, ficava calada, e quando falava toda a gente se ria, toda a gente gozava, portanto havia estas questões todas da escola. Isto criou em mim uma baixa autoestima, uma autoestima completamente baixa. E sentido de não querer viver, não querer fazer... Não fazia sentido na minha vida. O que é que eu ia fazer no futuro? O que é que eu poderia fazer quando eu não conseguia falar? O meu irmão tinha que me bater nas costas para eu conseguir falar. Ok? A minha irmã lembra-se disso. Portanto, era completamente impossível. Eu lembro-me aos 8 anos, eu não queria viver. Lembro-me de estar a ver uma novela que lá uma das mulheres tomou os comprimidos todos e tal, não sei o quê. A Bela da André foi fazer o mesmo, com 8 anos de idade. Está bem? Porque não tinha sentido. E eu sabia que fazia asneiras, eu sabia que dava a trabalhar à minha mãe, eu sabia que fazia porcaria e achava que não havia solução para mim. Ok? E mesmo ainda quando ia à igreja e quando comecei a ir à igreja, eu encontrei na igreja uma família, encontrei gente que não me julgou, que não me condenou, gente que me acolheu, gente que me respeitou. Mas ainda assim eu não compreendia este amor teimoso de Deus comigo, mesmo quando eu fazia asneiras. Ok? E foi preciso eu perceber isso, foi preciso eu perceber qual era a minha identidade. E a minha vida muda, eu deixo de faltar às aulas quando eu percebo qual é a minha identidade. Ok? Portanto, eu faltei às aulas, pronto, o meu pior período foi ao 4º ano de idade. Mas depois, depois volta e meia, 4 anos de escolaridade, desculpa. 4 anos de escolaridade. Portanto, eu já ia à escola dia sim, dia não, no 3º e 4º ano. Ok? Minha mãe quando descobriu foi muito mau. Né? Porquê? Não tinha sentido. Eu roubava dinheiro em casa para comprar gomas, chocolates aos amigos, para fazer amigos, como uma tentativa de tentar ter amigos. Vocês entendem? Okay? Uma tentativa que me aceitassem. Uma tentativa de ser integrada. E às vezes nós fazemos coisas e escolhemos caminhos errados porque temos a necessidade de aceitação. Nós já temos essa necessidade de aceitação quando não sabemos quem somos. Quando não nos conhecemos. Portanto, eu hoje vivo o improvável. Está bem? E eu tive que perceber isto. E hoje vamos falar sobre isto. Identidade, inteligência emocional. E é interessante que a ciência vai de encontro ao que Jesus é. É assim espetacular. Okay? Os pilares da inteligência emocional que nós aprendemos é tudo o que Jesus é e nos demonstrou. Okay? Isto é espetacular. É delicioso ver isto. Portanto, o caminho hoje é ser mais como Jesus. Eu não sei passar isto.
Não sei se... porque tem que ligar, não é? Supostamente. Tal e qual. Ok. Então a primeira pergunta é: quem eu sou? Ok? E é aqui que vamos à Bíblia, que esta é a base. Tá bem? Eu não vou ter tempo de falar disto tudo. Deram-me 20 minutos. Eu aqui a pegar. Não, estou a brincar, são 11h50. Eu estou a brincar aqui com o Joel. Isto é uma provocação. Não, eu vou tentar ser rápido. Eu vou deixar este material para vocês, está bem? Depois o pastor Joel passará a vocês e... vamos ler em Gênesis 1, 26, 28, por favor, está bem? Ok, em Gênesis 1, 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Okay? Portanto, não foi só homem e mulher os criou à imagem e semelhança de Deus. Okay? Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Portanto, esta é a nossa primeira e verdadeira identidade. Imagem e semelhança de Deus, não há outra. Ok? E o que é que queremos dizer com imagem e semelhança de Deus? Todos nós nascemos com potencial. O dia que vocês acharem que não têm coragem, que não têm força, lembrem-se de como começa a vida, o espermatozoide, ok? Vocês lutaram contra milhões de espermatozoides e por isso estão aqui hoje. Certo? Vocês venceram, ok? Está na vossa gênese a luta, a sobrevivência, a garra, o não desistir. Portanto, vocês são filhos amados com coragem e com capacidade para enfrentar os desafios da vida. Está na origem. Desde o nascimento. Sim ou não? Faz sentido? Portanto, quando vocês acharem que não são capazes, lembrem-se disto. Vocês são capazes. Está na base. Está bem? Imagem e semelhança de Deus significa somos seres únicos. Ok? Nenhum é igual a ninguém. Nós não somos iguais a ninguém. Uns têm uns dons, outros têm outros. Outros são de uma forma, mas tudo contribui. Nós completamos-nos. Ok? E ao mesmo tempo somos seres únicos e especiais. Somos seres amados por Deus. Portanto, é muito mau compararmos uns com os outros. Não nos podemos comparar. Ok? Não há comparação possível uns com os outros. Cada um de nós tem características próprias, definidas. Mas o que está na base é imagem e semelhança de Deus. E já lá vamos. Ok? O que é que aconteceu? O pecado veio desvirtuar a nossa imagem e semelhança de Deus. Ok? Portanto, nós nascemos com capacidade de lutar, capacidade de vencer, capacidade de amar, capacidade de dominar sobre as coisas, ok? Nós crescemos com livre-arbítrio, portanto. Mas o pecado veio desvirtuar a nossa imagem e semelhança de Deus, ok? Essa é a razão porque a Bíblia diz que não há nada bom em nós, ok? Porque o pecado destruiu aquilo que havia de bom em nós, ok? A esperança é que Jesus veio para restaurar isto, portanto. Mas eu quero refletir hoje sobre quem eu sou, ok? E trago algumas perguntas para vocês pensarem, ok? E refletirem sobre isto. Eu refleto sobre isto diariamente, ok? Eu sou amável, eu sou uma pessoa amável, como Deus é amável, como Deus é criador, como Deus é cuidador. Eu sou amável, eu sou simpático, eu sou tímida, eu sou divertida, eu sou egoísta, eu sou orgulhosa. Olha, a primeira vez que eu descobri que eu era orgulhosa, caiu o mundo. Eu orgulhosa nunca na vida. E alguém me disse: Andreia, não aceitar ajuda é orgulho. Achar que sabes tudo, ou porque não queres dar trabalho, seja por que motivo for, porque eu achava que não era orgulhosa, porque eu não pedia ajuda porque não queria dar trabalho. Então isso não era orgulho. Ok? E quando eu percebi que era uma espécie de sobrevivência e independência, eu percebi: não, eu tenho que trabalhar sobre isto. Mas foi difícil para mim eu perceber isto. Não, ok, eu tenho que trabalhar sobre isto na minha vida. Então, será que eu sou orgulhosa? Será que eu sou sensível aos outros? Será que eu sou uma boa ouvinte? Será que eu sou inteligente?
ok? Será que sinto inveja? São as várias questões para nós percebermos quem somos, ok? Bem? O que é que provoca baixa autoestima? Há muita coisa que desvirtuou a nossa imagem e semelhança de Deus, ok? Que nos provoca baixa autoestima, que provoca distanciamento de muita coisa. Insucesso escolar, baixa escolaridade, negligência, falta de elogios. Nós às vezes achamos que fazer mal é maltratar alguém, certo? Eu dizer és burro, és isto, és aquilo, isto é maltrato, não se faz isso, correto? Ok? Mas não elogiar também é uma forma de negligência e de maltrato. Dizer, pá, tu és capaz, tu tens valor. Pá, aquilo que tu fizeste foi espetacular. Nós não temos muito esta cultura em Portugal. Mas precisamos trabalhar isto. Ok? O próprio Deus, quando criou o homem, diz, tão bom o que eu fiz. Tão bom. Certo? Ok? Então, a ideia hoje é apontarmos para Deus. Quem Deus é, quem Jesus é, para sermos mais parecidos com Ele. Ok? E retirarmos tudo o que ficou desvirtuado por tudo o que a gente tem vivido ao longo da vida. Portanto, uma imagem corporal negativa, uma pressão social, a pressão de grupo, que temos que ser bonitas como a outra, que temos que ser competentes e inteligentes como o outro. Né? Nós temos que ter estes atributos todos. Cuidado, está bem? Situações traumáticas, abuso, abandono, abuso psicológico, abuso sexual, deficiência física, questões de saúde que às vezes crescemos e vivemos, são todas situações que causaram mal-estar e por causam mal-estar tornamos-nos às vezes defensivos na vida, ficamos com dificuldade em confiar, não acreditamos nas pessoas porque passamos por várias situações que nos deixaram marcas. Ok? E às vezes pomos tudo no mesmo saco e temos que aprender a separar isto. Ok? Então, há aqui umas perguntas que me fez, que mudou a minha identidade. Eu quero-vos partilhar isto. Que é, tu és importante pelo que és ou tu és importante pelo que fazes? Ok? Tu és importante por aquilo que tu és ou tu és importante pelo que tu fazes? Ok? Isto deu-me meses a pensar nisto, está bem? Okay? Porque eu achava que por fazer as coisas eu era aceite. Se fizesse bem, eu era aceite, era uma boa menina. Okay? Então eu achava que tinha que fazer bem para ser aceite pelas pessoas. Ok? Então, isto é uma pergunta para vocês refletirem. Eu depois deixo-vos isso. Vocês têm trabalho aqui para o mês e depois pensarmos sobre isso outra vez. Ou tu és importante pelo que tu fazes? Tu és o que tu fazes ou tu fazes porque és? Tu és o que tu fazes? Ou seja, se eu trabalho bem, eu sou trabalhadora. Ok? Tu és o que tu fazes ou tu fazes porque tu és? Ou eu trabalho bem porque eu sou responsável e sou filha de Deus. Vocês entendem? Ok? Então, o que eu faço reflete o que eu sou? Aquilo que eu faço reflete quem eu sou ou eu faço para ser? Vocês entendem? A dificuldade do ativismo, do ter que fazer as coisas para ser aceito, para achar que é bom, para as pessoas nos reconhecerem, para as pessoas perceberem que somos importantes. Nós temos que voltar atrás, ok? Claro que isto tudo está relacionado, mas há aqui um aspecto muito importante, que é, vamos a Jesus, ok? Estão a acompanhar-me? Sim? Ok. Daniel Goleman é um dos autores que fala sobre a inteligência emocional, ok? E ele fala sobre os 5 pilares da inteligência emocional, que é a nossa capacidade de autoconhecimento, saber quem somos, que é o que nós estamos a falar, identidade, quem sou eu e quem sou eu em Deus, ok? Não quem sou eu fruto do pecado, mas lá está, restaurar a imagem de Deus, quem sou eu em Deus ou quem eu posso ser em Deus, ok? Empatia, a capacidade que eu tenho de acolher o outro. Autorregulação. Autorregulação é a minha capacidade de autocontrole. Ou seja, se eu reajo mal com as pessoas ou não, se eu sou impulsivo ou não, como é que eu lido com os conflitos. Okay? E é um bocadinho hoje também sobre isso que vamos partilhar mais. Habilidades sociais, okay? Ou seja, as minhas competências sociais, o trabalho que eu faço na sociedade e a minha motivação.
Ok? Se vocês tivessem pouca motivação, vocês não estavam aqui hoje, não tinham nascido, não tinham ganhado aos espermatozoides todos. Ok? Portanto, está na vossa base, está na nossa base, a resiliência. A resiliência está lá. Ok? Está lá. E vamos ver isso em Jesus, que é o nosso modelo. Está bem? Ok? Já lá vamos. Vamos ler então só o que diz em 1 Coríntios. Deixa lá ver. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, 4 a 7, fala-nos sobre o amor, porque Deus é amor. A razão porque Jesus veio ao mundo para nos salvar é porque nos amou de tal maneira, um amor teimoso, um amor incondicional, independentemente dos nossos erros, das nossas falhas, Ele ama-nos. Quem somos nós para não amar o nosso irmão quando ele falha, quando ele erra, quando ele nos dá trabalho, quando ele tem dificuldade, não está a conseguir chegar lá? Ok? Nosso exemplo é Cristo. Portanto, esta é a base. Se nós não percebemos a base, não trabalhamos relacionamentos. É impossível trabalhar relacionamentos sem percebermos a base. Está bem? Então diz, o amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. Não se ensoberbece. Não se porta inconveniente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ou seja, fica feliz com a verdade. O amor jamais acaba. Não, eu pulei uma, desculpa. Tudo sofre, o amor tudo sofre, tudo crê, isto é brutal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ok? E isto é discutível, a gente já lá vai, ok? A gente já lá vai. Uma coisa é amar a pessoa, outra coisa é amar o pecado, são coisas diferentes, está bem? Então temos que aprender a separar isto também. Então, mas a nossa base, Jesus é o amor em pessoa. Jesus veio amando-nos incondicionalmente, independentemente de tudo o que nós fazemos. Não ama é o que nós fazemos. Então, o que é a inteligência emocional? Vamos à ciência. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, compreender e gerir as emoções. Tanto de si próprias como as dos outros. Ou seja, eu até consigo gerir as minhas, mas se o outro me irritou de tal maneira, saltou-me a mal e eu reagi mal. Ok? Não, gestão emocional, eu sei me controlar, eu tenho autocontrole. Eu tenho capacidade de gestão. Ok? Isto é a mesma coisa. Alguém fez mal ao meu filho, eu fui lá e matei a pessoa. O que é que vocês acham disto? Não. Por mais razão que eu tivesse, lamento, mas eu tenho que saber me controlar. Correto ou não? Ok? Eu trabalho hoje muito com violência doméstica, trabalho hoje com maus tratos, abuso sexual, com CPCJ, tribunal, portanto, situações assim muito complexas. Ok? E às vezes, e trabalhei muitos anos no Desafio Jovem, que às vezes o pessoal que esteve preso foi malta que sofreu. Grande parte das pessoas que estiveram presas foram pessoas que fizeram-lhes mal. E porque lhes fizeram mal, eles acharam que tinham que fazer mal aos outros também. Ok? Tivemos imensa gente assim. Ok? Portanto, lá está. Porque não tiveram quem lhes ensinasse a gerir emoções. Okay? A não pagar o mal com o mal, mas a pagar o mal com o bem. Okay? Mas isso só é possível em Cristo. Isto não é possível de outra forma. Né? Então, é a capacidade de refletir, inteligência emocional é a capacidade de refletir sobre si próprio e sobre as suas reações. Okay? E mesmo depois da capacidade de refletir, se eu já tenho um hábito, é difícil tirar esse hábito. Fazer uma pergunta. É ou não errado gritar com os filhos? Sim ou não? Ok? Eu grito com os meus filhos, está bem? Vou ser honesta, transparente. Se eu queria gritar, não quero gritar. Ok? Mas de vez em quando, já disse umas coisas, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, salta-me a mola e gritei com eles. Certo? Estamos todos no mesmo barco? Ou eu sou a única? Ok, não sou só eu. Pronto, então... Eu ensino que devo gritar com os meus filhos? Não ensino. Ok? Não ensino, é errado. Não devo gritar com os meus filhos.
Agora, quando isto é um hábito, quando os nossos modelos, a forma como crescemos, a forma como vimos à volta é a gritar ou não sabemos gerir as nossas emoções, às vezes sai. Certo ou não? Ok? Muitas vezes a forma como vivemos, reproduzimos. Certo ou não? Ok? Por isso, cuidado de filhos quando dizem pai e mãe não podem gritar ou estás errado nisto, estás errado naquilo. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa. Há coisas que tu já aprendeste hoje e graças a Deus porque aprendeste hoje. Mas muitos dos pais cresceram de uma forma errada, ok? E fazem o melhor que conseguem de acordo com o que aprenderam. Graças a Deus que hoje aprendemos de outra forma. Então não vamos julgar os nossos pais, não vamos criticar os nossos avós, não vamos criticar os tios, primos. Vamos tirar de nós esse julgamento, vamos tentar compreendê-los também, ok? Porque ainda bem que aprendemos de outra forma. E mesmo quando aprendemos de outra forma também respondemos mal aos pais, também respondemos. Ou seja, nós estamos a saber gerir as nossas emoções. Eu ensinei assim ao meu filho. Filho, porque ele estava todo zangado, estava triste, porque gritaste comigo e tal. Eu, filho, tens razão, peço desculpa. Eu tive mal, gritei contigo. Não devia ter gritado. Deixa-me dizer-te uma coisa. Tu sabes porque é que os pais gritam com os filhos? E isso não é desculpa também. Mas sabes o que é que leva os pais a gritar com os filhos? E ele diz-me assim, porque fazemos várias coisas erradas várias vezes. E eu, também, mas não é só. A razão principal não é só. Muitas das vezes gritamos porque temos medo que sejas mal educado. Temos medo de estar a educar mal. Temos medo que venhas a sofrer as consequências pelo comportamento que estás a ter. Okay? Temos medo que sofras na vida porque não te dei a educação correta. Certo? Ok? E ele, ok, pronto, já percebi, mas é errado gritar, tens razão, peço desculpa, não devia ter errado. Hoje, sabem o que é que ele me diz quando eu às vezes estou a ficar mais irritada? O Belo do meu filho, que é o mais velho, diz: mãe, calma, não tenhas medo, deixa-me te explicar o que é que aconteceu. Está bem, deixa-me explicar primeiro. Ok? Não interprete já, porque às vezes nós interpretamos logo. Porquê? Por causa do medo. Verdade ou não? Às vezes nem os deixamos explicar e já estamos a interpretar o que achamos que foi. Certo ou não? Estamos todos no mesmo barco? Ok? Então a importância de ouvirmos, de ouvir atentamente os nossos filhos, ok? E perceber que eles têm razão em muita coisa. Ok? Agora, também é importante eles nos compreenderem. Nós temos hábitos que eles espero que não venham a ter. Porque estamos a ensinar já de outra forma. Ok? E às vezes é difícil contrariar um hábito que já criamos. Sim ou não? Ok? Às vezes temos que nos refriar. Portanto, sempre quando ele já levanta a mão e eu, pronto, já percebi, já me estou a esticar. Ok? Já estou a ficar com medo. Ok, filho, faz os trabalhos de casa. Porque é que eu tenho medo? Vai ter falta disciplinar, vai ter problemas e tal. E ele diz, não mãe, calma, já percebi, não fiques com medo, que eu já percebi. Ok? Então, é bom quando nós os ensinamos isso, que eles dão-nos feedback. Quando há comunicação entre pais e filhos, eles dão-nos feedback. Isto é importantíssimo. Ok? Mas a capacidade de refletir sobre as nossas reações. Porquê é que eu grito com ele? Porquê é que eu me chateei com ele? Porquê é que eu me chateei com o meu marido? O que é que ele fez que me deixou? Quais foram os gatilhos que acenderam dentro de mim? Eu preciso ter esta capacidade de reflexão também. Portanto, quem sou eu? Porquê é que eu falei mal do outro? Se eu sou criada à imagem e semelhança de Deus, ok? Se eu não suspeito mal do outro, se eu amo o outro, por que é que eu falei mal dele? Ok? Por que é que eu deixo que o medo me paralise? Se eu nasci com potencial de liderança, se eu nasci com potencial para vencer, por que é que eu deixo que o medo me paralise? Por que é que eu não tenho coragem? Por que é que eu evito as pessoas? Ok? São perguntas para vocês pensarem e refletirem. E eu também, eu tenho que revisitar isto várias vezes também. Porquê é que somos muito exigentes connosco próprios e, consequentemente, exigentes com os outros? Ok? Porque normalmente crescemos numa sociedade que tudo tem que funcionar bem, que ninguém pode falhar. Certo? E isto provoca em nós esconder, não falar, medo. Quantas vezes eu não disse à minha mãe o que se passava na escola por medo das consequências? Quantas vezes eu não disse as asneiras que fazia por medo
de desiludir. Sim ou não? Ok? Então, precisamos pensar sobre isso. Ok? Qual a origem destes sentimentos? Se nós não identificar, nós não conseguimos tratá-los. E nós precisamos tratar disto. Então, porque é que reagi mal quando me chamam a atenção? Quando as pessoas querem o meu bem, estão-me a ensinar, porque é que eu defendo-me logo? Porque é que eu acho que estão contra mim? Porque é que eu me ponho logo em causa? Eu preciso saber quem eu sou. Que se eu me saber quem sou, eu não vou me sentir posta em causa. Eu vou perceber que aquela pessoa não percebeu e está a tentar perceber. Ok? Porque é que eu tenho que me defender logo? Porque é que fiquei irritada ou agressiva? Ok? Deixa-me dizer-vos uma coisa. Só se irrita quem não está bem. Ou só reage agressivamente. Peço perdão. Quem não está bem. Porque se eu estiver bem, aquilo que a pessoa me disse, eu vou refletir e pensar e vou perguntar, mas porquê que estás a dizer isto? Ajuda-me a compreender-te. Ajuda-me a perceber. Eu não estou a perceber o que é que queres dizer com isso. Portanto, eu normalmente reajo mal quando há alguma coisa aqui pôs em causa. Quando eu me senti posto em causa, quando eu senti que estão-me a culpar de alguma coisa, ou estão-me a sentir incompreendido, então eu reajo. Ok? Se eu não tiver isso, eu não reajo mal. Que é o que eu digo aos meus filhos. Chamaram-te nomes, chamaram-te estúpido, chamaram-te burro, chamaram-te... Filho, só chama nomes quem não está bem. Porque quem está bem quer ver o outro bem. Quem está bem influencia o outro. Ok? O maior líder é aquele que consegue que os seus discípulos façam mais do que aquilo que ele já fez. Este é que é um verdadeiro líder. Sim ou não? Um verdadeiro líder foi que Jesus disse, vocês vão fazer obras, ok, milagres maiores do que aqueles que eu fiz. Um verdadeiro mestre leva os outros a serem mais do que ele. Ponto. Ok? Então temos que olhar para Cristo, temos que estar em sintonia para a nossa verdadeira identidade em Deus e não para o que o diabo roubou de nós por causa do pecado. Ok? Então temos que fazer esta diferenciação. Porquê é que eu sinto ciúmes? Porquê é que eu me sinto inferior? Porquê é que me levou a sentir desconsiderada? Porquê é que o erro do outro me fere? Porquê é que se o outro falha, eu fico mal porque o outro falhou? Irmãos, somos irmãos. Se eu já descobri uma coisa primeiro, eu não vou pôr o outro em xeque, eu vou ajudá-lo. Se ele não está a conseguir, eu vou apoiá-lo. Eu não vou excluir, eu não vou pôr de parte, eu não vou criticar. Se ele mentiu e eu já não minto, ótimo, descobri isto, eu vou ajudá-lo a não mentir. Eu não vou criticar porque ele mentiu. Mesmo sendo cristão. E eu sei que isto é duro de dizer. Mesmo sendo cristãos. Já lá vamos, porque não estamos com legalismos, não estamos com exigências. Porque somos cristãos e é cristão, não pode fazer isto, isto e isto. Não devia. Não era suposto. Mas somos humanos. Somos humanos. Falhamos, erramos. O problema não é a falha. O problema é o que é que eu faço depois da falha. Qual é a minha atitude depois da falha? A ciência desenvolve-se como? Falhas e erros, certo? Não é assim que a ciência se desenvolve, tentativa e erro. Ok? As crianças aprendem a andar como? Caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, certo ou não? Aprendemos a andar de bicicleta como? Caindo, andando, caindo, tentativa e erro. Então isto funciona nos relacionamentos também. Aqui ninguém é mais do que ninguém, somos irmãos, somos corpo. E temos que nos unir nas dificuldades uns dos outros. Certo? Isto é ser igreja. Uma igreja que acolhe, uma igreja que ama. Eu obedeço os pais, os professores, os patrões, mesmo quando não concordo, mesmo quando a professora é injusta, eu falo bem dela ou eu falo mal dela. Eu falo mal da mãe ou do pai porque me senti injustiçado ou eu fico triste. Ficar triste é legítimo. Está bem? Ok? Ficar chateados é legítimo. Irritar ou retribuir da mesma maneira é que já não. Faz sentido? Ok? As reações dependem da nossa identidade, das nossas crenças, dos nossos legalismos e modelos que tivemos, do nosso estado de humor,
Irmãos, vamos fazer a diferença. Uma coisa é quem eu sou, outra coisa é como eu estou. Eu sou uma pessoa responsável, mas posso estar numa altura em que só estou a cometer erros, porque não estou a conseguir. E não é porque não sou ou porque não quero. Eu sou uma pessoa que confio nos outros, mas posso estar numa fase da minha vida em que estou com dificuldade em confiar. E se eu estou com dificuldade em confiar, eu preciso de pessoas perto que não me julguem, não me critiquem, mas que me acolham, me amem, no meu estado. Então nós temos que aprender a fazer essa distinção. Senão a gente entra com estas coisas. Não, mas este irmão já é crente há não sei quanto tempo e faz isto, faz aquilo e não devia fazer. Ou aquele líder faz isto, faz aquilo e não devia fazer. Mas quem somos nós? Ok? Então uma coisa é quem a pessoa é do estado em que a pessoa está. Vamos aprender a não pôr tudo no mesmo saco. Ok? Eu hoje esqueci-me da Bíblia. Ok? Esqueci-me da Bíblia. Quer dizer, vamos pregar e vamos esquecer da Bíblia. Porque eu tenho a Bíblia de letra grande, que pronto, isto a idade já pesa, né? Portanto já não é o que era. E eu disse ao meu marido, olha, empresta-me a tua Bíblia, mas depois quando fui ver, epá, não esquece, não consigo ler isto. Ok? Percebi ao telemóvel. Ok? Este foi o ano mais improvável de eu conseguir gerir uma série de coisas. Meu marido não tem estado bem de saúde. Nós temos estado a passar por situações assim complexas, ok? Mas eu aprendi quando estive internada no hospital que nem um copo... Quando foi a altura de Covid, eu tive pneumonia bilateral. Eu lembro de estar no hospital e não consegui pôr um copo em cima da secretária. Não conseguia. E naquela noite aconteceu um milagre, porque a minha colega da cama do lado disse-me, olha, tu gemeste a noite toda, nós achávamos que tu ias morrer. E eu acordei como se nada fosse, estava perfeitamente bem no dia a seguir. Ok, perfeitamente bem. Mas eu lembro naquela noite de pensar, Deus, temos tudo em ordem, temos tudo bem, está tudo bem entre nós, mas faltou-me uma coisa. Faltou-me preparar os meus filhos para a minha morte. E que o meu marido tenha uma retaguarda que o ampare e que ele não esteja sozinho. E o meu peso naquele dia foi isso. Deus, eu não preparei os meus filhos para a minha morte. Eu não preparei os meus filhos para eles perceberem que eles têm que depender de ti. E não de mim, ou do pai, ou de quem quer que seja. Quando eu saí do hospital depois, eu levei 6 meses a recuperar, eu fui fazer isso tudo com os miúdos, claro. Fui ver tudo, olha, Parábola do Rico e do Lázaro, o Rei Leão, para falar do ciclo da vida, cresce, nasce, reproduz e morre. Portanto, vamos falar disso tudo, o que é que acontecia depois da morte. Fui ver isso tudo com eles, ok? E a primeira desilusão do meu filho mais velho, esse pensa e esse diz o que pensa, portanto é um miúdo que fala de tudo e é espetacular. A grande desilusão com Deus na altura foi: a avó velhinha morreu e era a pessoa mais bondosa do mundo que eu conhecia. Porquê? Porquê que Deus deixou a avó velhinha morrer? Okay? Foi a primeira desilusão com ele. Em tempo de Covid, em que eu disse, é aqui que eu preciso de igreja, eu preciso dos professores, eu preciso de igreja para falarmos todos a mesma linguagem. E eu tive que lhe falar do ciclo da vida, nasce, cresce, produz e morre, é a lei da vida. Deus não nos prometeu livrar de problema nenhum. Lamento, não é o que está na Bíblia. A promessa de Deus é estar connosco nas dificuldades. Pelo contrário, ele ainda disse, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Eu venci o mundo. Portanto, a nossa perspectiva é a eternidade. Ok? Aqui, a promessa é que ele está connosco e levanta pessoas para estar connosco. E aqui é que entra a igreja. A igreja não é suposto ser um lugar de crítica, de julgamento, de mais peso. Não, a igreja é amparo. É ensino, sim. Ok? É ensino, sim. Temos que ensinar as verdades bíblicas. Mas é amparo. É amor. É cuidado. E quem ama, corrige também. Ok? Imaginem, uma criança pequenina. Vocês não têm aqui tomadas, ainda bem. Mas um bebê pequenino que está a mexer numa tomada. Eu vou deixar o bebê mexer ali? Siga ou não? Porquê? Vai morrer. Vai pegar um choque. Certo? Então, eu vou ali, pego ele, tiro e trago. Ele vai gostar. Vai gostar ou não? Não. Vai chorar, vai irritar. Se já souber falar, tu és má, não me deixas brincar, não me deixas, certo? Ok? Portanto, porquê? Porque não compreendeu.
porque não têm idade suficiente para compreender. Então, é preciso nós percebermos isto também nos vários patamares da nossa vida e dos relacionamentos. Okay? Às vezes nós achamos que sabemos mais que os professores, às vezes achamos que sabemos mais que os outros, e às vezes falta-nos experiência de vida. E às vezes até temos razão. Okay? Às vezes temos razão, mas a questão é, eu nem sempre tenho tempo suficiente de vida também para perceber todos os pormenores das situações. Okay? E é muito fácil a gente julgar e criticar se não somos nós, se não temos conhecimento, tá bem? Então é importante ter isto mesmo e aprender a identificar as expectativas. A maior parte das vezes nos chateamos por causa das expectativas, gestão das expectativas. Imaginem, eu estou no trabalho e estou a pensar, epá, meu marido hoje vai-me fazer um jantar espetacular, pá, ele é top, sabe que eu estou cansada, que tive um dia difícil, vai-me fazer um jantar espetacular e eu vou chegar a casa e vou descomprimir. E ele está em casa, está a pensar, pá, teve lá uma chatice com os animais e a gerir isto, está a pensar, bem, ela vai chegar e vai-me fazer aquela sobremesa que eu gosto tanto, porque ela percebe que eu estou cansado e percebe que isto hoje foi um dia difícil e tal. Mas, entretanto, não comunicamos. Não comunicamos, imagina, eu chego a casa, então, mas o jantar não está pronto, então, mas eu estive a trabalhar o dia todo e tal, ok? E ele chega, tipo, então, mas expectativas frustradas, vocês percebem? As expectativas é o que mais prejudica os relacionamentos, porque expectativas sem comunicação gera frustração, gera raiva, gera ódio em situações mais graves, certo? Sim ou não? Então, a gestão das expectativas e o partilhar as expectativas que temos. Né? Para nós mulheres, há coisas que são básicas. Epá, então, mas não é óbvio que eu precisava sair e passear, ir às compras. As mulheres adoram ir às compras. E ele não percebeu que eu precisava aqui de um tempo para descomprimir. Não, ele não percebeu. Se eu não partilhei, não percebeu. E não tem que perceber, porque o funcionamento do homem é diferente do funcionamento da mulher. E o funcionamento da mulher é diferente do funcionamento do homem. Está estudado. Okay? Claro que há exceções, está bem? Às vezes os papéis trocam-se. Mas, na Gênese, está estudado. Se nós não comunicarmos, ok? Não funciona. Certo? Então, como é que eu lido com a iras? Ok? Em Efésios 26 a 32, vamos só ler no instante. E eu estou a andar rápido, que é para ver se não me estico tanto. Efésios 26. Não. 4, desculpa. Isto é o cansaço, está bem? Vocês estão a ver. Diz, irai-vos e não pequeis. Portanto, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, podemos nos irar. O que é ira? Okay? É ficar chateado. Podemos ficar chateado. Mas há o ficar chateado normal e há o ficar chateado patológico. Está bem? Então, posso me irar. Eu tenho direito a ficar triste. Okay? Com uma situação. Não tenho direito de maltratar o outro porque fiquei triste. Não tenho direito de despejar no outro toda a minha raiva. Ok? Isso não é correto. Portanto, não deixe lugar ao diabo. Portanto, irai-vos, mas não pequei. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ok? E eu queria terminar, portanto, eu vou passar esta parte à frente, porque não temos tempo, ok? Portanto, autocontrolo não é exteriorizar a raiva, não é viver uma aparência que não é real, ok? Isto não é autocontrolo. Eu não reajo, não maltratei o outro, mas fervi por dentro, vocês percebem? E desliguei-me do outro. Se Jesus fizesse isso connosco e desligasse de nós toda a vez que nós fizéssemos mal, estávamos extremados todos, ok? Não é desistir para não ter confusões, não é agressividade ou passividade, tá bem? A autorregulação, a forma como pensamos determina a forma como sentimos. Portanto, se eu acho que o outro agiu por mal, eu vou reagir mal, ok? Então, aqui passa por olhar primeiro com o olhar de Cristo. Portanto, perguntas a pensar. Porquê que as pessoas têm medo de falar comigo? Que imagem é que eu estou a dar aos outros para as pessoas terem medo de falar comigo? Eu tenho que pensar sobre isso também. O problema não é sempre dos outros. Eu tenho que pensar também o que é que eu não estou a fazer. Eu estou a acolher as pessoas. Eu chego-me perto para perguntar se as pessoas estão bem. Eu sou facilitador das pessoas falarem comigo ou não. Ok? Então, isto é um aspecto para pensar qual é a imagem que estou a pensar. É importante dar feedback da forma como podem falar connosco. Ok? Com quem é que podem falar quando nós não fizemos a coisa certa? Com quem é que vocês falam quando vocês não estão bem? Vocês acumulam tudo?
ou têm com quem falar sobre o que não estão bem, de forma a que não vire murmuração. Okay? Uma coisa é eu falar do que sinto, outra coisa é falar mal. Vocês percebem a diferença? E eu tenho duas hipóteses. Imagina que eu estou zangada com o meu marido. Estou zangada com o meu marido e eu posso ir falar com as minhas amigas. As minhas amigas vão me dar todas razão. Ok? Porque são minhas amigas. Ok? A não ser que eu tenha aquelas amigas que também eu conheça e que reflete também, que me conhece bem, que diz: Andréia, mas já pensaste nesta perspectiva? Já avaliaste isto? Já... Ok? Então, quem é que eu procuro? Eu procuro pessoas que me deem palmadinhas nas costas e que dizem o que eu quero ouvir? Ou eu procuro pessoas que me levam além, a ver além daquilo que eu estou a viver? Que me ajuda a compreender o outro de outra forma. Vocês entendem? Ok? Isto é fundamental. Vamos a Jesus. Ok? Eu vou passar esta parte à frente. Vocês ficam. Em Lucas, capítulo 22, versículo 15 a 16. Ok? Refletir a imagem de Cristo é... Pronto, vocês têm aqui a referência, depois vocês vão ler, está bem? Mas refletir a imagem de Cristo é amor, paixão. Jesus entregou-se por nós. É o exemplo máximo de morrer em benefício do outro. Nós morremos em benefício do nosso irmão. E morrer não tem que ser literal. Ou seja, eu perco a razão porque quero ver o outro bem. Eu abro mão da minha razão para investir no outro. Ou eu estou legalista porque eu tenho razão e esta perspectiva é que está correta. Eu abro mão da minha razão e percebo que o outro ainda não me percebeu. Ok? Obediente. Obediente até a cruz. Jesus foi obediente. Ok? Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O maior exemplo de vulnerabilidade que eu conheço, o maior exemplo de... ele sabia quem ele era, ele sabia porque veio, ok? Portanto, ele não negou o que sentia, certo ou não? Jesus não negou o que sentia, mas ele sabia para o que veio. Portanto, ele foi obediente até ao fim. Mesmo que os sentimentos estivessem ali difíceis. Sim? Relacionamento, desejo por intimidade com pessoas, ok? Em Lucas 22 diz: eu desejei, antes da ceia, desejei ardentemente comer convosco. Desejei ardentemente comer convosco. E eu, quando penso nisto, isto desarruma-me toda. Quem é que estava na mesa de Jesus? Estavam os discípulos, todos. Estava um traidor, estava Judas, certo? Estava Pedro, que negou Jesus, certo? Okay. Estava Tomé, que precisava de ver para crer, certo? E Jesus deseja estar com todos. Jesus não excluiu Judas. Jesus não excluiu Judas, mesmo sabendo que ele o ia trair. E não só não excluiu, como pôs à mesa a comer com ele até o último minuto. Isto é, ok? Isto transcende tudo. O que é que a gente faz com um colega de trabalho que está a ser difícil connosco? A gente traz ele à mesa para estar connosco. A gente acolhe-o, mesmo ele não percebendo o que estamos a fazer. A gente ama-o até ao fim. Isto é a imagem e semelhança de Cristo. Ok? Incluímos todos. O que é que a gente pensa de quem sai da igreja? O que é que a gente pensa de quem está, mas está numa má atitude? O que é que a gente pensa dessas pessoas? A gente pensa mal? Ou a gente tenta se colocar do outro lado? O que é que se passa? O que é que aconteceu? O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz? Como é que estamos? Não é o que somos, é como é que estamos. Quando o amigo na escola trata mal, quando a professora foi injusta comigo, como é que eu reajo? Eu reajo da mesma maneira? Ou eu incluo e fico triste? Sim, ok, ele não percebeu, não me conhece, não. Mas amo na mesma, ok? O nosso exemplo é Jesus. E era isto que eu vos queria trazer hoje. Imagem e semelhança de Cristo. Queremos que, claro que a perfeição só vamos ter no céu. Eu lamento, temos que gerir expectativas, está bem? Senão saímos daqui todos frustrados porque não conseguimos fazer tudo certo, ok? Mas aquilo que Jesus pede de nós é fazer o melhor a cada dia nas circunstâncias que temos e com o que somos.
e amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Isto é uma bitola alta. Isto é uma bitola alta. Amar aos outros como Ele nos amou. E isto é ser igreja. E era isto que eu queria vos deixar. Ok? E terminar com Jesus é o maior exemplo de vulnerabilidade. Porque é que nós temos dificuldade em dizer como é que estamos e assumir que estamos tristes ou ficamos iludidos com um irmão? Quando o próprio Jesus, na cruz, diz: Deus meu, porque me desamparaste? Ou Pai, porque me desamparaste? Dependendo da tradução. Ele sabia que o Pai tinha desamparado. Ele sabia que o Pai não tinha desamparado. Ele sabia quem ele era. Mas ele sentia-se separado de Deus por causa do peso do pecado. E Jesus não teve problemas em assumir o que ele sentia perante toda a gente. Isto parece surreal. O Filho de Deus a dizer que Deus o desamparou. Vocês estão a ver a cena? Ok? Mas porque Jesus estava a sentir naquele momento separado do Pai por causa de todo o pecado que estava sobre ele. E ele verbalizou isso. Então, se o próprio Jesus não tinha vergonha nem problema de verbalizar o que sentia, porque é que nós temos que ter? Porque é que nós temos dificuldade em assumir uns com os outros as dificuldades que estamos a ter? Porque é que nós não nos acolhemos e não somos igrejas uns para os outros? E é isto que temos que ser. As pessoas lá fora precisam disto. O mundo lá fora está cheio de pessoas a julgar, a criticar, os jovens que fazem asneiras, os filhos que fazem isto, os pais que fizeram aquilo. Está toda a gente a criticar uns aos outros. Nós precisamos ser igreja. Uma coisa é o que as pessoas sentem e estão fruto das circunstâncias, outra coisa é o que as pessoas são. E precisamos restaurar isto em nós. Okay? Era isto que eu vos queria deixar nesta manhã, porque é o que me tem desarrumado. Quando eu não quero estar com pessoas difíceis, ou não quero estar, ou quando estou cansada. Eu lembro, Jesus foi honesto quando estava cansado. Jesus foi honesto com todos os sentimentos dele. Ele não anulou o que sentia. Então nós temos de ser igreja para curarmos uns aos outros, ajudarmos uns aos outros. Okay? Era isto que eu vos queria deixar e queria orar por vocês nesta manhã. Por vocês, por mim, diariamente. Ok? Porque isto, se não tivermos em Cristo, e se estivermos sozinhos, se não tivermos pessoas ao nosso lado, é muito fácil deixarmos os sentimentos tomar conta de nós. É muito fácil irmos atrás do que sentimos. Ok? E sentimos bem, vamos para o bem, sentimos mal, vamos para o mal. E não, precisamos uns dos outros. Ok? Em amor, em cuidado, em respeito, em união. Bem, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Ok? Vamos orar e pedir isto ao Pai. Pai, tu nos conheces. Tu conheces cada um de nós. Tu conheces as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos medos. Tu conheces as nossas circunstâncias, o estado que cada um está a viver ou a sobreviver em função de várias situações. Senhor, eu oro para que seja restaurada a tua imagem e semelhança em nós. Eu oro para que possamos refletir a tua imagem, que possamos ser amorosos uns com os outros, que possamos ser amorosos com o mundo, mesmo quando temos razão, que possamos ser facilitadores de mudança e não impedimento. Pai, isto é tão difícil em nós mesmos, porque a velha natureza está em nós, o pecado está em nós, mas nós queremos ser diferentes, nós queremos ser mais parecidos contigo a cada dia. E ajuda-nos a ser isso uns para os outros, ajuda-nos a reconhecer quando não estamos bem, sem medo. Sem medo. Ajuda-nos a estarmos perto uns dos outros, a cuidarmos uns dos outros, a amarmos uns aos outros. E é tão difícil com a correria que vivemos, é tão difícil com as circunstâncias que vivemos. Mas ajuda-nos a sermos mais como tu. Ajuda-nos a ser igreja no verdadeiro sentido da palavra de ser igreja. No nome de Jesus, Deus, eu entrego esta igreja nas tuas mãos. Entrego tudo o que têm vivido, tudo o que têm passado, todas as circunstâncias. Senhor, sabendo que tu tornas o mal em bem, sabendo que tu cuidas de nós, sabendo que tu restauras. Eu oro por esta humanidade, Senhor,
Estamos a viver tempos tão difíceis, que os valores perderam-se, que as pessoas já nem sabem o que é que são valores. Senhor, ajuda, que este seja um tempo que a igreja se levante para cuidar uns dos outros, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém.